preparadas para receberem de fato uma palavra vinda do céu. Normalmente todas as pessoas que vêm, elas vêm à igreja esperando uma palavra motivacional do pastor, esperando uma palavra, escute isso, não há uma palavra a ser liberada para uma igreja pecaminosa. Aí você fala, pastor, essa é a igreja Povo da Cruz, nós também fazemos parte da igreja brasileira. Então o que nós estamos fazendo, o que nós fazemos nesse altar? Nós insistimos e persistimos que essa igreja, que não respeita o casamento, essa igreja que negocia com o homossexualismo, essa igreja que negocia com o alcoolismo, essa igreja que negocia com a prostituição, com a fornicação, essa igreja que nós vemos por aí, que não está a fim de combater o pecado, muito pelo contrário, ela quer que você se sinta bem no lugar onde você deveria se sentir arrependido. E não estou aqui dizendo que nós não amamos as pessoas, não é isso. Nós amamos as pessoas e queremos que essas pessoas sejam salvas, e é por isso que nós temos tanta responsabilidade com aquilo que nós ensinamos. E aí nós percebemos que a igreja brasileira, ela precisa muito mais de ser desintoxicada do que literalmente ser cheia do poder de Deus. E esta noite eu quero poder compartilhar um pouco com vocês daquilo que nós sempre insistimos em falar aqui. Eu tenho a plena convicção de que nesse altar nós não omitimos a verdade. Certamente se nós fôssemos um pouco mais inteligentes, nós teríamos aqui 2, 3 cultos talvez, né? Mas a grande maioria das pessoas que nos visitam, elas não retornam aqui. É um dado triste que nós temos, né? Às vezes nós fazemos reuniões pastorais, rapaz, mas as pessoas que visitam 10, volta 2, né? Porque nós reconhecemos que nós não somos uma igreja que agrada as pessoas, nós somos uma igreja que agrada ao Senhor, e nós permaneceremos assim. Então nós temos a certeza e a convicção de que ainda que nós não sejamos uma igreja lotada de pessoas bonitas, nós somos uma igreja de pessoas feias, mas somos salvos, amém, Cristo Jesus? Hoje mesmo eu estava almoçando com alguns amigos, e eu disse, eles falaram assim, rapaz, pastor, mas Deus tem que prosperar a nossa igreja. Não pensa no perrengue que a gente passa, não tem ideia. Pastor, mas Deus tem que prosperar a nossa igreja. E eu falo, rapaz, é difícil, porque os grandes empresários, às vezes, sentam uns homens aí de dinheiro, irmão. E aí os grandes empresários, às vezes quando sentam aqui, não estou dizendo que são todos, mas as pessoas são acostumadas, elas mandarem na igreja de acordo com aquilo que tem no seu bolso. E aqui, irmãos, não é assim. Aqui, você tem ideia, e o tesoureiro está aqui filmando, e aqui todo mundo faz tudo, né? O pastor Silas também está ali, irmão, eu nem sei quanto você ganha, ok? Nem sei quanto você ganha, de fato não sei. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de tratar aquele que entrega 10 mil, que não existe aqui, tá? Só para você ficar claro, de diferente maneira do que aquele que entrega 10 reais. Então, por que às vezes os grandes empresários não conseguem permanecer aqui? Porque nós não reconhecemos aqui pessoas de acordo com o dinheiro que elas têm, nós reconhecemos aqui as pessoas de acordo com o coração que elas entregam nesse lugar. E aí eu falei com ele, vai ser difícil, porque quando os caras sentam ali, a gente ora para eles ficar, mas eles não aguentam a palavra e vai embora. Eu falei, então nós vamos ter que se manter com a igreja dos Minha Casa Minha Vida, com os empresários que vendem picolé, amém, irmãos? Mas Deus vai prosperar vocês, amém? Eu creio nisso, Deus vai prosperar vocês. Paulo está prestes a morrer, Paulo está findando a sua morte, Paulo está próximo da sua morte, findando a sua vida, e Paulo então escreve uma carta para seu discípulo Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo está dando alguns conselhos para Timóteo, e é sobre esses conselhos que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Paulo está dizendo o seguinte, olha, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e também os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista em tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda e exorte, com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo conselho nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio e tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra com o teu ministério. Olha só o que Paulo está dizendo a Timóteo. Paulo está dizendo, Timóteo, eu conjuro-te diante de Deus e diante de Cristo, que há de julgar vivos e mortos, que você precisa pregar a sã palavra, em tempo e fora de tempo.
Você precisa ser fiel ao que você aprendeu em tempo e fora de tempo. E aí Paulo mesmo, é uma pergunta retórica. Paulo mesmo pergunta e também responde. Paulo fala: por quê, Timóteo? Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e como tendo bichos nos ouvidos, comichões nos ouvidos, esses homens eles amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Porém, Timóteo, você seja sóbrio em tudo, cumpra com o teu ministério e faça a obra de um evangelista. O que Paulo está alertando Timóteo aqui, está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, virá um tempo, Timóteo, muito perigoso, em que as pessoas elas amontoarão para elas mesmas os seus próprios doutores, ou seja, pessoas que as agradam, porque como coceira nos ouvidos, como se tivessem comichões nos ouvidos, elas não estão dispostas mais a ouvir e tampouco praticarem a sã doutrina. Irmãos, eu não sou religioso, estou longe de ser religioso, mas eu busco de maneira veemente não poluir, ou quizás não agredir os meus princípios cristãos. E algumas pessoas olham para mim e dizem: pastor, você bebe ou não? Nem vinho. Eu falei: mal bebo água, porque eu bebo água em 3 dias. Minha esposa sabe, eu sei que eu estou pecado, vou confessando para vocês. Pastor, mas você curte a Loki? Se ele se converteu, eu vou curtir, porque ele é muito bom, mas não curto. Pastor, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, e as pessoas elas sempre provocam, elas sempre vão nos provocando, porque elas não é que elas querem saber a nossa posição, elas querem um respaldo para que elas comecem a se desviar. Eu não conheço nenhum homem, irmão, eu não conheço nenhum homem e nenhuma mulher que começou a praticar aquilo que não faz parte do roteiro, ou quem sabe não faz parte da cartilha de um cristão, que é viver diferente do que o mundo faz, praticar diferente do que o mundo pratica. Eu não conheço nenhum homem que está bem espiritualmente que pratica essas coisas. Mas a nossa geração, ela não suporta a sã doutrina. A nossa geração, ela tem dificuldade em ouvir a verdade, e por isso, elas vão amontoando para si os seus próprios ensinadores, ensinamentos e os seus doutores. Com isso, somado à falta de entendimento bíblico, à falta de interpretação bíblica, porque existe um estudo de uns 5 anos atrás, eu li um estudo de que 95% da igreja brasileira não lê a Bíblia. E se a carapuça servir, coloca ela aí para você. Talvez você passou a semana todinha, o único momento que você lê a Bíblia é quando eu leio aqui. Pelo olhar de alguns, Deus começa a me revelar, né? Aí você fala: pastor, o que eu tenho a ver, o que o senhor tem a ver com a minha vida? É em nada. E é por isso que eu não tenho pena de você, e é por isso que eu não tenho dó de você, e é por isso que eu não estou preocupado em te agradar, porque a minha responsabilidade não é ter dó da vida que você vive. A minha responsabilidade é te alertar para que a gente não tenha dor da vida eterna que você viverá. Porque se o evangelho fosse sobre ter uma vida legal aqui, nós mudaríamos o nosso sermão, nós começaríamos a pregar coisas que te agradariam. Mas o problema é exatamente esse, que nós não pregamos sobre uma vida que vivemos aqui, nós pregamos para vivermos uma vida que se nós vivemos uma vida correta aqui, nós teremos uma vida eterna em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Porque se o caso fosse trabalhar para que nós tivéssemos uma boa vida aqui, cara, que legal, eu faria um curso de coach, não tenho nada contra, e seria um coach gospel. Mudaria a minha fala, o meu jeito de vestir, que é muito paia, camisa xadrez com sapato cinza, só eu mesmo. Proibiria as pessoas feias de entrar aqui, o Fred seria o primeiro a não entrar, mas não é a nossa função aqui. Nossa função aqui é dizer a você que não suporta a sã doutrina: ou você tira o seu comichão do ouvido, ou você vai ter um entendimento que você não vai para o inferno enganado. Então muitos pensam, irmãos, que Deus é um Deus irresponsável. E o pior de tudo, irmãos, escute isso, que as pessoas elas vivem uma vida fora daquilo que Deus quer, com respaldo bíblico. Essa pseudo-graça que eles vivem pregando por aí, essa pseudo-graça, essa graça de que vou falar que vocês estão gravando, depois vocês vão fazer os cortes, eles gostam de me zoar, então não vou fazer isso.
Vou falar do Ed René, vou falar do Ed René, vou falar do Ed René, vou falar do Rita Azevedo. Tem que falar. Esses pseudos pastores, ou pastores de fato, que um dia tiveram um coração em Deus, que estão enchendo os seus templos, enchendo os estádios, enchendo locais, porque Deus é graça, Deus é graça, Deus é graça. É como se Deus tivesse pego o pastor Alisson e nos dado um cheque em branco e dito: esse é o meu cheque em branco, que você pode fazer qualquer canalice que você quiser, e depois é só você falar: olha, está aqui, a graça está paga. Ei, não é assim. E nós vivemos o evangelho como se assim fosse. Você vive tendo relações sexuais com seu namorado, e depois você ora e pede perdão, e depois você faz de novo, ora e pede perdão, e todo dia você tem um cheque branco. Você traz a sua esposa e vai e pede perdão, e traz a sua esposa e vai e pede perdão, casa uma vez, casa duas vezes, vai e pede perdão. Ei, deixa eu dizer para você, a graça não é um cheque em branco, a graça tem cor, é sangue do Cordeiro, que foi morto em uma cruz, não para você viver na canalice, mas para que você tivesse a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos, como igreja, entender que viver no pecado não compensa. Existe uma frase que diz que viver... Eu fiquei muito feliz hoje que o bandido que matou o policial foi preso. Quem ficou feliz, dá uma glória a Deus. E você que não ficou, você está fora da visão. Amém? Glória a Deus que ele foi preso. Tomara que ele passe a vida dele na cadeia. Glória a Deus por isso, né? Você está feliz não, irmão? Porque você postou lá o cara que morreu no Carrefour, você postou Vidas Negras não importa, do policial você não postou nada. Você é amante de bandido, irmão? Amém? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Não, fica aí, não vai embora não. Fecha a porta lá, diabo. Então, por que as pessoas falam? Deixa eu voltar aqui, senão vou desabafar. Por que as pessoas falam que no Brasil o crime importa? O crime compensa? Por quê? Porque não é justiça. Então, quando não existe justiça, de fato o crime compensa. E por que o pecado compensa? Para muitas pessoas, é porque elas acreditam que também não há justiça. É porque elas acreditam que que Deus não é justiça. Elas acreditam que a sua oração, elas mudam, vão mudando o caráter de Deus. Deus é um Deus justo, amém, irmãos? Você pode orar, você pode jejuar, você pode ver anjo, você pode ficar sem comer, você pode fazer o que quiser. A sua oração, ela pode mudar as circunstâncias, mas ela é incapaz de mudar o caráter de Deus. E Deus é justo. Então, para quem vive praticando a injustiça, terá justiça, que é diferente das leis brasileiras. Deus não falha, nem com a justiça, ok? E nem com o amor para aqueles que praticam bem. Então, grande parte dos ensinamentos bíblicos, irmãos, que nós ouvimos, foi porque alguém passou para a gente, ou foi porque nós ouvimos alguém falar. Raramente a igreja brasileira tem esse mau hábito de não estudar a Bíblia. É por isso que hoje, quem me mandou um vídeo hoje, não sei quem me mandou um vídeo hoje, falando da igreja, um cara usando um martelo de Thor no culto. Quem viu esse vídeo? Eu queria usar esse martelo de Thor também, mas é nos irmãos aí que eu quero pegar eles no pau, irmão. Viu? Vocês não viram o vídeo? Quem viu o vídeo? O cara com o martelo de Thor assim na igreja? Receba e bum! Rapaz, se eu tivesse um martelo daqueles aqui, tem gente que nem ia levantar mais. E aí, irmãos, ai, Jesus. E aí, as pessoas estão lá, né, embriagadas pelo emocionalismo, levando martelada na igreja, mas não se comporta como umas pessoas que de fato levaram a martelada. Porque quem leva a martelada tem medo de levar martelada ou não, irmão? É tipo o masoquismo gospel, né? Vamos para a igreja hoje, vocês vão levar martelada. Então, grande parte dos ensinamentos bíblicos não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia. Então, vale tudo para quem não lê a Bíblia. Vale tudo para quem não estuda, vale tudo. Então, nós vivemos nesse vale tudo, irmão. O cara chama você lá, joga uma água em você, beleza, tá? É bíblico. O cara faz uma campanha que manda você mergulhar na piscina, é bíblico também. Esse dia eu estava conversando com... Eu já falei que vou falar, se vai gravar, eu gravo. O Leandro Luiz, é um amigo que é daqui da igreja. Leandro falou que ele foi na igreja, eu já falei aqui, né? Foi tocar e era a campanha da pesca maravilhosa. Tinha uma rede no alto, assim, montada, parece. E aí, quando ele cantava, soltaram a rede, irmão. Irmão, gastalhou o violão na rede, irmão. E aí, sabe, começou a gente puxar a rede, ele agarrava o violão e puxava. Aí você fala, mas por que alguém vai na igreja para levar redada?
Para que alguém vai na igreja para levar martelada, para levar cusparada, para levar aguada, para levar salzada, areada? Os caras vão a Israel, irmão, traz areia e você compra. Olha só o nível. O cara vai a Israel, traz água e você compra. Não, você está sem graça porque você comprou, eu sei que você comprou. Você já até deu anel para o apóstolo, mas para mim, miserável, não, a meia você deu ainda, né? Ó, Deus vai cobrar, hein? Então, a falta de hábito de ler a Bíblia, de comungar com a verdade, de estudar, de saber de fato o que Deus quer, nós vamos viver nesse ambiente emocional, enganados e vivendo, praticando inclusive crimes, nós temos uma ONG, irmãos. O pastor Anderson Silva tem uma ONG, a qual nós somos voluntários dessa ONG, é que muitos dos pastores que praticam atrocidades sexuais com menores de idade, inclusive traem as suas esposas, muitos desses pastores, eles porque é crime, tá, irmão? É crime, você ter relação sexual com menor é crime, amém? Mas o que os caras fazem? Os caras vão para outro pastor e pedem perdão pelo pecado, e o pastor perdoa o pecado. E é nesse ambiente que nós vivemos, em um ambiente em que nos falta de verdade, digerir. Eu falei essa semana, e um monte de gente veio em inbox me mandar uma mensagem. Um pastor, na minha opinião, se você é pastor e fez isso aqui, também serve para você. Porque um pastor que trai a sua esposa, ele é perdoado por Deus, mas ele perde o direito, irmão, de continuar pastoreando. Ele perde o direito, a dignidade de continuar pastoreando. Ah, mas Davi era pastor e fez isso. Vai pegar um monte de ovelha e vira fazendeiro então, porque Davi pastoreava a ovelha. Ah, pastor, você é muito mau. Não sou mau não, porque são um dos atributos do pastor, marido de uma só mulher. Eu não estou aqui pagando de santarrão não, irmão, não estou aqui não, eu estou dizendo que a verdade precisa ser exposta, mas nós nos acostumamos a viver no relativismo da fé, onde vale tudo, onde pode tudo, e por não ler a palavra, por não ler a Bíblia, por não ser consciente daquilo que está sendo pregado, você vai engolindo tudo. Oséias no capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo, ele perece. Oséias está dizendo, porque falta o quê? Conhecimento. E aí nós vamos ouvindo, e o problema não é só ouvir, é também reproduzir. Nós vamos ouvindo e reproduzindo, irmão, heresias. E eu anotei aqui, já preguei uma vez sobre isso aqui, alguns jargões que nós falamos. Eu preguei uma vez sobre esses jargões, eu anotei hoje de novo aqui. Eu contei uma vez que eu estava pregando aqui, que a vez que eu mais andei em santidade, irmão, foi em 1999. Porque tinha um versículo bíblico que eu não sabia que não era bíblico, que dizia assim: 2000 chegarão e 2000 não passarão. Quem é antigo tá ligado essa parada aí. Quem já ouviu esse versículo bíblico aí? Era mentira. Irmão, eu passei o ano de 1999, irmão, crente, irmão. Eu passei o Réveillon na igreja, e todo mundo olhando, esperando da meia-noite assim para ouvir o raio vir. E aí, irmão, eu falei, mas não veio. E aí, irmão, depois eu descobri que não era bíblico. E aí, nós vamos vivendo, irmão, dentro desses contextos. Outro problema, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Olha só. E também não é bíblico. Pastor, por que você está citando isso? Para você ver que quando nós não lemos, não estudamos, quando nós não prestamos, nós vamos engolindo tudo, irmão. Um dia eu estava na igreja, não vou falar o nome da igreja. Estava eu, assim, o apóstolo Hermínio do meu lado, assim, e eu olhando o que ele ia pregar, né? De olho não vou copiar. Aí o irmão falou bem assim: não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Só foi assim, ó. Porque o hábito de replicar ou de falar coisas que não são bíblicas, elas vão nos deixando, nos transformando em uma igreja que está disposta a ouvir tudo, comer tudo. Esse versículo, irmãos, se você quiser pegar Lucas, depois anotar Lucas capítulo 21, versículo 18, diz assim, ó: mas nem só um cabelo da vossa cabeça se perderá. O versículo mais próximo de não cair uma folha da árvore se Deus não quiser é esse. O cair do homem e o levantar é de Deus. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Aí o cara está em pecado, mas o cair do homem e o levantar é de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, o cair do homem e o levantar também tem que ser do homem. Porque tem muita gente afundada no pecado, e Deus vai me tirar daqui um dia. Deus já te tirou na cruz, você que não entendeu ainda.
O que você precisa fazer é tomar uma posição e sair desse buraco que você está. Tem uma frase que eu amo muito, que os porcos estão na lama porque eles amam a lama. Mas o cristão que cai na lama, ele se levanta, porque a lama não faz parte da nossa vida. E tem pessoas vivendo como porcos, esperando Deus tirar. Você acha que Deus é mau assim? De ver você na lama, morrendo, não querendo tirar, e você, ei, seu bobalhão, eu morri na cruz justamente para você sair da lama. Você está esperando tirar. Eu já morri uma vez, não vou morrer duas não. 4. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem nunca ouviu isso? Um dia eu tenho muita história para contar. Um dia, um rapaz cadeirante na nossa igreja ali, lembra? Em Jacaraípe, aí um dia eu fui conversar com ele, pastor, olha, eu estou aqui na igreja hoje porque, olha, eu entendi que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deus teve que me alejar para vir para a igreja. Eu falei, rapaz, isso era muito importante mesmo, né? Porque você sem andar tipo assim, não, Deus queria você andando, bicho. Deus não te aleijou para você vir para a igreja, não. Foi porque você levou 4 tiros, estava traficando. Ué? Não, Deus me mandou para o tráfico para levar 4 tiros porque ele viu para lá. Você é besta, irmão, lá de ser bobo. Então, o versículo mais próximo disso é Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a servir, será quebrantado, e de repente ele terá a sua cura. Ou seja, se for quebrantado, não é quebrado, é quebrantado, amém? Entendeu? Não é quebrado, é quebrantado. Versículo 5, o exemplo 5, na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Quem nunca ouviu isso? Ministros de louvores gostam de falar isso, né? Vai à igreja, porque na presença de Deus até a tristeza. Não, irmão, não existe esse versículo na Bíblia. O versículo mais próximo diz é Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó. Não, desculpa, Jó, capítulo 41, versículo 22. O seu pescoço resiste à força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Ok, irmão? E aqui, o que Jó está falando aqui não tem nada a ver com a alegria de um homem, e não vou falar sobre isso agora, o que a gente fala. 6º exemplo, a gente terminar nossos exemplos. Quem tem promessa não morre. O cara está na desgraça, desculpa a expressão aqui, desgraça de vida desgraçada. O cara está numa vida desgraçada, irmão. O cara está lá, irmão, e ele, não, quem tem promessa não morre. E vai lá, viver a vida não morre não. Talvez você está aqui e já falou isso. Alguém foi te falar do amor de Deus para você. E você não, quem tem promessa não morre. O versículo mais próximo disso é Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, o Egito. Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou te enviar, você vai tirar o povo do Egito e te enviarei a Canaã. Moisés tinha uma promessa, mas morreu? Morreu. Por quê? Porque Deus tem promessa para você, mas se você não se disponibilizar e não viver no caminho que Ele te colocou da promessa, você morre sim. Saul, primeiro rei de Israel, por desobediência morreu. E você está aí esperando quem tem a promessa não morre? Então nossos fundamentos são fracos, irmãos. Nós podemos, eu já disse aqui outra vez, nós podemos divergir na ciência, ok? Você pode divergir cientificamente de mim. Você pode divergir de mim socialmente, é aceitável. Nós podemos divergir politicamente, socialmente, podemos. Você pode gostar de um partido e gostar do outro. Você pode acreditar que a Coronavac do Dória resolve, eu acredito que não. Enfim, nós vamos, né? Nós vamos tendo as nossas divergências, mas nós não podemos divergir biblicamente, no sentido literal do amor e da graça, do perdão e da justiça de Cristo. Nós podemos divergir teologicamente, mas não biblicamente nos fundamentos principais. Então, irmão, nossos fundamentos são fracos, nossos fundamentos são confusos, nós somos uma igreja sensível. Irmãos, antigamente, escute isso, antigamente, as pessoas elas tinham temor a Deus. Elas não praticavam o pecado de maneira leviana ou de maneira repetitiva. Antigamente, nos tempos que as pessoas temiam mais o Senhor, o pecado era simplesmente um acidente na vida do irmão, ou da irmã, da pessoa. Ou quando essa pessoa cometia o pecado, ela corria logo, confessava o seu pecado, sabe, mas hoje em dia não. Hoje em dia nós vamos vivendo no pecado, vendo o pecado, nós vemos aqui domingo, você levanta a mão, pede perdão, o pastor ora, você vai embora, ou seja, você não tem mais a prática, você não está afim mais de mudar de vida, porque todo final de semana você vem aqui, pega um cheque branco e volta para sua casa.
Aí você fala, pastor, por que você está pregando isso, irmão? Eu estou pregando isso aqui porque eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência, irmão. Semana passada, deixa eu dizer uma coisa para você, não fique com medo não. Semana passada, nessa cadeira aqui, irmão, eu tive uma experiência espiritual. O demônio se apresentou para mim aqui nessa cadeira aqui, ó, semana passada. Aqui, ó, na minha frente. Eu repreendi a igreja, o diabo se apresentou para mim e disse-me assim: deixa-os em paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, a única pessoa que não vai ter paz aqui é o diabo, irmão. Isso aqui não é um clube social, isso aqui não é um clube do bolinha, isso aqui não é uma ONG, isso aqui é a igreja de Cristo Jesus, que prega o evangelho, que prega a verdade, e aqui não há espaço para uma vida de pecado. Não, isso aqui não é um ambulatório não, a igreja é um hospital, não é um hospital, não é, irmão, a igreja é um hospital, mentira, isso é papo furado de quem quer viver no pecado. Igreja não é um hospital, a igreja é a reunião dos santos, dos arrependidos, dos salvos, onde você tem a oportunidade de comungar com a nossa mesma fé, de se arrepender e também viver aqui. Mas se você quer continuar no pecado, esse não é o seu lugar. Seu lugar é aos pés da cruz, arrependido diante de Jesus. Você consegue entender ou você está interpretando errado? Não estou falando que você não é bem-vindo aqui não, amém, irmão? Eu estou dizendo que se você não quer mudar de vida, você está perdendo seu tempo vindo aqui, porque você não vai ter massagem no seu ego aqui, irmão. Então precisamos desmascarar e combater essa filosofia do relativismo. Fui confrontar um rapaz umas semanas atrás, falei com ele: rapaz, você é um sem vergonha, porque você está mais de 10 anos na igreja, e você continua fazendo isso, mas a graça me alcançou, pastor. Eu falei: te alcançou, mas um dia, essa graça que continua te alcançando, esse tempo vai acabar, e eu quero ver o que você vai fazer da sua vida. Ele: não, mas então eu entendi que essa igreja que não ama, que não entende a graça, não é igreja para mim não. Eu falei: não é, porque nós somos uma igreja que entende a graça, que não faz da graça uma desgraça, porque a graça mal interpretada, ela vai te empurrando para o inferno, e o dever da igreja, o papel da igreja não é te mandar para o inferno, é te tirar de lá, irmão, através da verdade do evangelho. E aí nós ouvimos a frase, né, a cuja frase que nós lemos sempre. Eu já preguei também sobre isso aqui. Deus detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. E aí nós vivemos ouvindo isso. O cara não quer mudar de vida, a pessoa não quer mudar de vida, mas ela quer dizer, ela fala pra gente que Deus ama a vida dela. E eu quero te provar que é mentira. Romanos no capítulo 3, versículo 22, vamos refutar isso. Isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos. Os pecados anteriormente cometidos havia deixado, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que depositam nele a sua fé. E eu vou te provar isso. Por que Paulo está dizendo que todos pecamos? Ele está dizendo a pessoa de Adão. Todos nós pecamos em Adão. A humanidade pecou em Adão. Então esse versículo nos deixa claro aqui, irmão, que todos nós pecamos. Amém, irmãos? Amém? Mas que Deus ama o pecado, o pecador, e não o pecado. Isso é uma mentira. É fruto de uma reflexão, irmão, derivada de teologia humanista. Vou te provar. Deus não é conivente com seus atos pecaminosos, irmãos. Também não é financiador das suas fanfarrices. Então essa frase, pastor, de que Deus ama o pecador e odeia o pecado, ela vem como um afago para o coração daqueles que não querem abandonar a injustiça. Uma pergunta então: se Deus ama o pecador, por que então o pecador vai para o inferno? Me responda. Se Deus ama o pecador, por que o pecador vai para o inferno? Me responda. Porque se Deus o amasse, Deus não permitiria que esse homem fosse para lá. Deus amou toda a humanidade quando ainda éramos pecadores e provou isso na cruz, irmãos. Amém? Amém?
Porém, o homem, quando reconhece o ato de Jesus, a ressurreição de Cristo, esse homem agora ele se posiciona e tem uma nova vida, porque Jesus disse aos seus discípulos: os meus parentes, a minha família, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, se eu não faço a vontade de Cristo, eu não sou irmão de Jesus. E se eu não sou irmão de Jesus, eu não sou filho de Deus. O problema é que te enganaram e você continua se auto-enganando. Se você não entender isso, irmão, você corre o risco de ir para o inferno, acreditando que você vai para o céu. O salmista diz no capítulo 11, versículo 5: o Senhor prova o justo, porém ao ímpio, o que ama a violência, odeia a sua alma. É óbvio que o ódio não faz parte dos atributos, nem faz parte da pessoa de Deus, mas o ódio aqui é para que nós venhamos entender quão repugnante que é o pecado e como Deus olha o pecado. Então nós somos incapazes de entender, irmãos, a plenitude de Deus. A mente humana é incapaz de interpretar alguns atributos de Deus. Por exemplo, que Deus odeia o pecado. Irmão, não há como punir o pecado sem punir quem pratica o pecado. Não há como fazer justiça com o pecado se não houver justiça para aquele que também pratica o pecado. Então o odeio aqui, irmãos, não está relacionado ao ódio em si, amém, irmãos, amém? Mas é a forma expressiva para que nós viéssemos entender como Deus enxerga o pecado. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19, escute isso. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Olha só, o Senhor odeia as 6 coisas. É a 7ª, sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina os pensamentos perversos, pés que se apresentam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Deus odeia isso. Aí ele fala: mas Deus odeia. Então nós vemos na palavra de Deus o odeia sendo usado de forma expressiva, irmão, para que Deus pudesse expressar para nós o sentimento de repugnante que Ele tem sobre essa atitude, sobre quem comete esse tipo de atitude. O salmista continua dizendo no capítulo 5, versículo 5: os loucos não pararão à sua vista, Ele odeia a todos que praticam a maldade. Não há como punir o pecado, irmão, sem punir o pecador. Deus não punirá o pecado, amém, irmãos, amém? Deus não pune o pecado, Deus pune quem? Deus pune quem? O pecador. Escute isso, eu disse aqui um dia e as pessoas ficam doidas: o inferno, irmãos, o inferno, ele é prova do amor de Deus. Deus te ama tanto, Ele te ama de uma maneira incrível, que Ele falou para você: aí você decide aí, o que você vai fazer da sua vida, e por amor a você, eu vou te dar o prêmio da sua escolha. É isso. Porque Deus não manda ninguém para o inferno, é você que vai caminhando sozinho para lá. E aí a igreja, escute isso, irmãos, a igreja precisa entender, irmãos, que não há vida em Cristo em pecado. Não há vida em Cristo, não há vida em Jesus, não há vida no Evangelho se nós vivemos na prática do pecado. Uma coisa eu posso te afirmar, irmãos, o céu tem inocente, amém? O céu vai ter inocente, as crianças, por exemplo. Mas no inferno não haverá um inocente sequer. Todas as pessoas que forem para o inferno: ah, pastor, você fica falando de inferno. Claro que eu vou ficar falando de inferno, ele é real. Alguns pastores só tiraram do púlpito para não poder amedrontar as pessoas, mas o inferno é real. Quem acredita que o inferno é real aí, irmão? Só eu? Nós vemos que a igreja brasileira ela precisa levar mais a sério o Evangelho, levar mais a sério nossos posicionamentos diante da fé que nós confessamos. Então eu posso me indignar aqui sem agredir alguém, eu posso amar sem ser conivente. Vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Você fala assim: ah, pastor, você ama? Um exemplo aqui, bobo, presídio. Quem vai em presídio fazer evangelismo? Eu vou de vez em quando, ia mais, né? Você ama aquelas pessoas? Claro que eu amo. Eu deixo minha família lá em casa, meus filhos, para entrar dentro do presídio, fazendo revista, agachando. Se não fosse amor, irmão. Ah, pastor, mas e aí? Você ora para isso aí? Não, eu oro para eles pagar a pena deles, ficar lá, para não dar trabalho para a gente aqui. Isso é amor, ou seja, ama sem ser conivente.
Você consegue entender isso, irmãos, ou não? E Deus também é assim, Ele ama, mas Ele não é conivente com seus pecados, não. O amor de Deus, irmãos, Ele jamais comungará com o pecado do homem, irmão. E por que, pastor, você está falando em pecado? Está falando pastor Jânio ali dentro da minha sala agora há pouco. Deus falou muito hoje à tarde comigo sobre isso, aqui na minha sala sobre isso. Sabe, irmãos, escutem o que eu estou dizendo. Nós precisamos viver uma vida em santidade. Nós precisamos de fato olharmos para Jesus e falar assim: caramba, eu não merecia tanto amor, mas o seu amor me alcançou, e porque o seu amor me alcançou, eu vivo hoje uma vida que faz jus à sua morte. Não podemos, irmãos, olha para o Evangelho. Nós recebemos pessoas aqui na igreja semanalmente, e quando nós vamos conversar com as pessoas, elas estão feridas, estão machucadas, porque foram decepcionadas com igrejas, foram decepcionadas com pessoas, e muitas dessas decepções aconteceram por falta de entendimento da gestão da igreja, do que era ensinado, do que era pregado. Aqui na igreja nós temos uma frase para todo mundo que chega aqui: nós não precisamos de vocês aqui. E você que nos visita está pensando em ficar aqui, nós também não precisamos de vocês aqui. Teve louvor, viu? Você não tocou? Tem gente cuidando das crianças que está lá. Tinha gente no estacionamento, você não precisou de você lá. Eu estou pregando. Não, irmão. Se um dia você decidir vir para cá, é porque você precisa desse ambiente. Amém, irmão? É o contrário. Ué, eu não estou aqui porque esse lugar precisa de mim. Nossos pastores pregam semanalmente aqui, muito melhor do que eu ainda. Sou eu que preciso desse ambiente, irmão. Eu que preciso desse lugar. É diferente as coisas. E aí as pessoas ficam refém, porque a igreja precisa de mim. Não, irmão, Deus não precisa de você. O seu amor, o amor dele te alcançou, irmão. E ele abriu a oportunidade para que você fosse um colaborador dele. Romanos capítulo 9, Paulo está dizendo no versículo 13, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Olha isso. Que diremos, pois, acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Ele amou um e rejeitou o outro. Ele é injusto? Claro que ele não é injusto. Por que ele rejeitou? Porque os caras fizeram escolhas diferentes. Deus não tem filho especial, amém, irmãos? Amém, irmãos? Ele tem recompensas diferentes. Então não há, irmãos, alívio, irmãos. Olha o que Tiago fala no capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quer ser amigo do mundo, então você se constitui inimigo de Deus. Olha isso, irmãos. Irmão, você quer ser inimigo de Deus? Você quer ser inimigo de Deus mesmo? Você quer ser inimigo de Deus? É sério mesmo isso, irmão? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e normalmente, foi ontem, não sei se essa pessoa veio, acho que não veio. Ontem eu estava conversando com uma moça, ela disse assim: pastor, eu vejo demônios. Eu vejo, eles se manifestam na minha frente assim, ó, conversam comigo. Tem uma pessoa que toda noite vai na beira da minha cama e passa a mão no meu cabelo e conversa comigo. São experiências absurdas. E aí você fala, se o galo cantar de madrugada, você já faz assim, você está amarrado, sabe? Já liga o pastor. Agora imagina você ser inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? É sério? É sério que você quer ser inimigo de Deus? Porque aqueles que são amigos do mundo, eles constituem-se inimigos de Deus. E aí nós vivemos em um ambiente da igreja, uma igreja de fábulas, brasileira, igreja de fábulas, que não confronta o pecado. E aí existe um monte de inimigos de Deus, acreditando que são amigos de Deus. Todos pecaram, porém muitos desses todos decidiram ser amigos de Deus. Todos pecaram, mas muitos foram justificados. Amém, irmão? Deus não ama o pecador. O pecador que Deus ama é o pecador arrependido, amém? Amém? O pecador que Deus ama é o pecador que é arrependido, somos nós. Lucas no capítulo 8, versículo 20, na parte B do versículo: meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a praticam. Eu amo muito falar Romanos 8,19, porque Romanos 8,19, ele divide a humanidade em dois tipos o comportamento da humanidade em dois tipos de pessoas. Escute, Romanos 8,19 diz: olha, a criação ou a criatura, ela está aguardando com muita expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Aí você fala: ué, como assim? Há criaturas e filhos? Sim.
Todos nós fomos feitos criaturas de Deus, amém? Mas só aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador são os filhos de Deus. Então, ou seja, há duas espécies de pessoas: as que foram criadas e as que são filhos. E as que são filhos de Deus são aqueles que praticam e ouvem e praticam a vontade de Deus. João capítulo 3, versículo 36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, eu sempre digo que o inferno não foi preparado para o homem, tá? O inferno foi preparado para o demônio e os seus anjos, mas tem vaga lá. O céu não, o céu foi preparado para nós, amém? Amém? Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, já existem moradas lá. Se não fosse assim, ou seja, se não tivesse moradas lá, eu vos não teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas na casa do meu pai já há muitas moradas. Então, ou seja, o céu foi preparado para os filhos, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não era vontade de Deus que o homem fosse para lá, mas Deus te deu o poder de escolher. E o pastor Silas falou aqui de manhã sobre isso. Nós não temos livre-arbítrio, tá, irmão? Isso é um engano, isso é uma mentira. Nós temos livre escolha de decidir quem vai ser o nosso Senhor. Porque ou você tem Deus como Senhor, ou você tem o diabo como Senhor. Não existe outro termo. Tem até uma piadinha que diz que o cara está em cima do muro e o anjo está falando assim: vem para cá, vem para cá. Aí o cara olha para o outro lado e ele fala assim: ô demônio, você vai me chamar para o seu lado? Não. Aí o demônio fala assim: não, o muro já é meu. Irmão, você não tem livre-arbítrio. Se você acha que você tem livre-arbítrio, você está enganado. Ou Deus é o seu dono, ou o diabo é o seu dono. Então Deus te deu o poder de decidir, irmão, de escolher, né? Quem vai ser o seu dono, quem vai ser o seu rei, quem vai ser o seu mentor. Hebreus capítulo 10, versículo 28, vamos ler bastante versículos aqui. Quem rejeita a lei de Moisés, quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, olha só, e o versículo 31 diz o seguinte: olha, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus. Terrível coisa é você cair nas mãos de um Deus vivo. Então você está dizendo: pastor, mas então Deus é mau? Não, Deus não é mau. De maneira nenhuma Deus é mau. Deus é um Deus tão bom, tão bom, tão bom, que apesar dos nossos pecados, apesar das pessoas que vivem em pecado, Deus está te dando a oportunidade de vir aqui hoje com saúde, ouvir do Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Isso é graça, isso é misericórdia. Só que você tem que entender que você vai colher a semente, o fruto da semente que você está plantando. Isso é uma decisão e opção sua. João fala no capítulo 9, versículo 31. Olha isso, irmãos, olha isso. João 9, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente e faz a sua vontade, esse ele ouve. Irmão, o que Deus ouve do pecador é o grito de socorro, é o grito de misericórdia. Amém? Me salva, tem misericórdia de mim, me tira daqui. Agora oração não. Oração não, porque a oração, irmão, ela é um hábito, ela é uma ferramenta dos filhos de Deus. Amém, irmão? Não tem como você ensinar um pecador a orar. O que você tem que ensinar é um pecador a pedir por misericórdia e se arrepender. Mas isso é difícil de entrar na nossa mente, porque isso confunde a gente, como está confundindo muita gente aqui. Como assim, pastor? Não pode orar? Orar você pode, mas João está dizendo que ele não ouve os pecadores. Uma forma, irmãos, de você ter comunhão com Deus, a não ser você abandonando a sua velha vida. Jesus ele aplacou a ira de Deus, irmãos, com o sofrimento naquela cruz. A morte de um inocente, do próprio Filho de Deus naquela cruz. Deus estava tão irado com a gente, irmãos, tão irado.
E se ele pega a gente, é como lá em casa, irmão, eu sou muito bravo com as crianças. Eu sou bravo. Lá em casa tem uns cintos lá em casa, que eu falo, pega Rex, eles vão atrás do João, atrás da Kelly. E lá em casa é assim. Hoje mesmo aconteceu isso. Foi com a Kelly. A Kelly falou uma coisa lá, eu fui, peguei o irmão, já vou no cinto. Quando me chama, é tipo acionar o socorro, não tem? Eu nem converso, já vou no cinto. Aí ela assim, pai, por favor, pai, deixa eu começar. Aí a Evelyn vem atrás de mim assim, não amor, deixa ela começar. É Jesus, irmão, Jesus. Deus brabão assim, essa humanidade. E Jesus, não, eu vou morrer por eles. Eu vou morrer por eles. O amor de Cristo aplacou a ira de Deus. Judas capítulo 1, versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Deus libertou o povo do Egito também, irmão, tirou o povo do Egito. E estava levando o povo para Canaã. Mas esse mesmo Deus que tirou o povo da escravidão foi o Deus que destruiu o povo que não creu. Porque o grande problema aqui é que nós vemos Jesus, vemos Deus apenas com bondade. Mas Deus é justo, irmãos. Você não pode aniquilar, nem tirar, nem esquecer, nem fingir que a justiça de Deus não existe. E nem criar um auto-engano dentro de você, achando que vivendo uma vida em pecado, na prática do pecado, Deus está batendo palma e achando um lindinho. Não, você é inimigo declarado de Deus, porque aqueles que não praticam a vontade de Deus é inimigo de Deus. Se eu estivesse rodando, pulando, caindo aqui, vocês tinham dado glória a Deus, mas tudo bem. Mateus capítulo 23, versículo 37. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos, debaixo das asas, mas vocês não aceitaram. Olha isso, irmãos. Esse evangelho, irmão, antropocêntrico que nós vivemos ele, irmão. Ele ameniza da gente a nossa responsabilidade. Você se tornou o centro do evangelho. A palavra que é pregada aqui é para você. Tira o seu melhor, viva a sua melhor versão. O seu deserto vai passar. O evangelho não é para te deixar feliz, é para te fazer refletir sobre o que Jesus fez na cruz por você, para que você viva em uma conduta digna da morte de Cristo. Vou dar outro exemplo aqui, que eu sempre dou também. Quem trabalha em presídio, ou quem visita presídio, sabe, as canções que são cantadas em presídio. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Traficante, matador, estrupador, tudo assim, ó, chorando. Se você já foi preso aqui, irmão, amém? Não estou te julgando não, tá? Você está aqui hoje, Deus te deu uma chance, tá bom? Mas você também cantou essas músicas lá. Que reflete a imagem do Senhor. Aí quando acaba essa, entra outra. Não importa o que você fez, não importa o que você foi, Jesus conhece o seu interior também. Aí acaba essa, entra outra. Advogado fiel. Por quê? Porque é o que precisa. Quem trabalha aqui em presídio, tem gente rindo aqui que eu sei que está lá, eu sei, fica quieto aí. É porque esse tipo de coisa acontece lá, irmão. Um dia eu fui pregar lá. Quem foi comigo a última vez, eu acho? Não sei se foi o Jander, se foi o Silas. Botaram a gente numa salinha assim, irmãos. O cara entra assim, ó. Aí ele senta de frente com a gente assim, ó. Eu sentado assim, aí eu comecei a pregar. Vocês estão aqui porque vocês merecem estar aqui. Vocês não podem conviver com minha filha, com minha mulher. Não pode. Vocês roubam, vocês matam. Porque vocês estão aqui. Vocês querem o que eu prego para vocês? Vocês vão sair daqui negativo. Vocês vão ficar aqui, cumprir a pena de vocês. E se eu for juiz, eu vou dar cana em vocês mais. O cara lá assim, ó. Eu pensava, por quê? Vocês não são inocentes, não. Sabe, irmãos, e aí no final de tudo os homens começam a chorar. Por quê? Porque a verdade do evangelho que confronta o homem, ela traz o homem ao arrependimento, irmão.
O pecador, ele não pode ser saciado das suas vontades, não. O pecador não pode ser alimentado das suas angústias, não. O pecador tem que ser confrontado para que ele possa se arrepender. E se ele se arrepender, ele possa mudar de vida. E se ele mudar de vida, ele vai ser salvo em Cristo Jesus. É um processo, tudo começa como você está verbalizando o Evangelho. O que adianta todo dia uma igreja lá, passar a mão na cabeça do cara? Não, irmão. Tiveram oportunidade aqui fora, roubaram porque quiseram, mataram porque quiseram, estão lá dentro agora, eles estão lá dentro porque Deus teve graça, senão era para estar morto. E quer ouvir advogado fiel, que advogado paga, porque Deus não vai tirar não. Não, irmão, não estou aqui dizendo que não, irmão, tem pessoas aqui na igreja que já foram presas, e você nem imagina. Estão aí, de boa, foram transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro. E não ouviram advogado fiel, não. Mateus capítulo 5, versículo 45. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Então escute isso, Deus faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e faz vir chuva sobre os justos e os injustos. Isso é graça, irmão. É graça, não vem só para crente não, amém, irmão? Oportunidades boas só para cristãos não, irmão. Amém? Os ímpios também têm oportunidades boas de prosperarem, de serem prósperos, de terem saúde boa, amém? Porque é graça, o sol nasce para o justo e para o injusto, mas a salvação é para aqueles que se arrependeram. A salvação é para aqueles que se arrependeram. Você pode desfrutar do sol, irmão, você que está em pecado, você pode desfrutar da chuva, você pode desfrutar da benevolência, você pode desfrutar da graça, mas da salvação só aqueles arrependidos que vivem em retidão. Romanos 8, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a prova do amor de Deus por nós foi Ele ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Pronto, o amor de Deus já foi provado por nós. Nós não podemos, olha para mim, irmãos, nós não podemos viver a vida que nós vivemos, irmãos. Nós não podemos viver a vida que nós vivemos dizendo ser cristãos. Não cabe, irmãos, não cabe biblicamente, não cabe teologicamente, não cabe nem naturalmente. Você vê uma pessoa que diz comungar a mesma fé que você, mas não pratica atos de justiça, não anda em santidade. Não é possível, irmão. É por isso que as pessoas não querem vir para a igreja, porque não é porque elas não amam o Senhor, não, irmão. Repara aí, não vão porque as pessoas não vêm para a igreja, é porque elas não gostam da gente, porque você deve não pagou, porque você adulterou, você mentiu e as pessoas descobriram, foi porque você rouba e as pessoas sabem, foi porque você vive xingando e as pessoas sabem, porque você dá mau comportamento no seu trabalho. É por isso que elas não vêm aqui. Se elas viessem, vão passar vergonha ainda. É por causa da nossa conduta, irmão. Mas nós vamos mudar isso em nome de Jesus. Nós seremos uma igreja que andaremos em santidade, em retidão, em integridade. Fala como o Jó falou quinta-feira, nós somos a igreja preta das vestes brancas, amém, irmão? Gostei, Jó. Provérbios 5:32, porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos Ele trata com intimidade. Isaías capítulo 5, versículo 20, só a Bíblia hoje, irmão. Ai dos que mal chamam de bem, ai dos que bem chamam de mal, que põe trevas por luz e luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios em seus próprios olhos e astutos em seus próprios conceitos. Romanos 5:17, porque se pela ofensa de um homem a morte veio a reinar, muito mais os que receberam em abundância da graça do que o dom da justiça reinarão em vida por um só homem, Jesus Cristo. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a vida através da graça, pela justiça, para a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, a graça de Cristo não foi para nos dar uma boa vida aqui, a morte de Cristo não foi para que o homem tivesse tranquilidade, paz e amor na terra, não. A graça, a morte de Cristo foi para nos devolver a Deus.
Deus, foi para nos colocar de volta do lugar que Adão nos tirou. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você quer ser bem sucedido, faça um curso de master não sei o que. Se você quer ser tratado das suas emoções, faça um cursinho de cura da alma. Se você quer ficar rico, invista na bolsa. Mas se você quer ser salvo, se arrependa, se arrependa. Não há outro meio de ser salvo a não ser o arrependimento. Não há outra maneira. Pare de se enganar, pare de viver uma vida de engano. Se posicione hoje. Jesus não é Papai Noel, não, que está cheio de presentinho para te dar, não. Deus já deu o seu filho em uma cruz, e isso é suficiente. Se você ainda está esperando o melhor de Deus que está por vir, você vai morrer esperando o melhor de Deus que está por vir. Porque Deus tinha de melhor, já entregou para nós em uma cruz, que foi seu único filho, para morrer pelos pecadores, quando nós ainda éramos pecadores. Chegou a hora, olha para mim, igreja, já estou encerrando. Chegou a hora da gente parar de brincar com a igreja. Chegou a hora da gente parar de brincar com religião. Chegou a hora de você parar de vir à igreja só para poder cauterizar na sua mente o fato de você achar que é cristão. Chegou a hora de você talvez parar até de vir na igreja. Para de vir na igreja, para de se enganar, moço. Tem gente que fala que não é melhor estar na igreja do que estar no mundo. Não, você está mal aproveitando a sua vida. Não é melhor estar na igreja do que estar no mundo, não. É melhor estar no mundo do que estar na igreja, se você não está vivendo em santidade. Pastor, você é doido? Não, é verdade. Até quando, irmão, você vai ficar vindo na igreja, ouvindo palavras, sendo confrontado e vivendo a velha vida que você vivia? Até quando? Até quando você vai ficar colecionando culto, colecionando lágrimas? Até quando você vai ficar doidinho para alguém tocar uma música para você chorar? Quer chorar? Eu te belisco. O evangelho, irmão, não é sobre emocionalismo, não, é sobre racionalidade, é sobre entendimento, é sobre arrependimento, irmão. Eu não estou aqui repreendendo a igreja, isso aqui acontece, você que está visitando, isso aqui é hábito da nossa igreja: exortar, ensinar. Deixa eu falar para você, não fique chateadinho, não. Fique chateado, não. Dê glória a Deus, porque Deus está te corrigindo. Dê glória a Deus, porque Deus está te ensinando. Dê glória a Deus, porque Ele está te chamando para perto, porque Ele corrige aos que Ele ama, irmão. Não. Pastor, qual é a vantagem financeira que essa igreja que tem? Eu chamo os testemunhos aqui da igreja. Nenhuma. Essa igreja só dá prejuízo financeiro para a gente. Não estou mentindo, não. Pode chamar o tesoureiro aqui, está aqui, ó. É prova. Traga o relatório financeiro para vocês. A gente só se lasca aqui, irmão. Você tem uma ideia? Nossa casa, nós vendemos uma casa, está aqui dentro, está sentado na nossa casa. Cuidado, hein? Não, irmão. Se você acha que a gente está aqui para estar rico, você está enganado. A gente não precisa do seu dinheiro, não. A gente está aqui para te dizer que Jesus está voltando e você precisa se posicionar ainda hoje. Não, se fosse para ficar rico, a gente investiria nosso dinheiro em outro lugar. Se fosse para ficar rico, não era pastor, não, irmão. Ser pastor é a pior roubada que Jesus coloca alguém para fazer, é ser pastor. Mas se Ele me chamou, nós vamos fazer direito, né, pastora Fraga? Se Ele chamou, nós vamos fazer direito. Tenho certeza que eu estou falando para pessoas aqui esta noite que estão dizendo: pô, cara, eu não estou pronto para ouvir palavras como essa. Não, você está pronto sim. Não, pastor, não estou pronto. É para viver essa santidade que vocês vivem. Não, irmão, não. Nós somos tão homens quanto vocês, ou quanto aqueles que vivem em pecado. Não estou falando de vocês generalizando, não. Mas nós entendemos que todos os dias nós acordamos vivendo a vontade de Deus, não negligenciando os nossos comportamentos, olhando para o céu todos os dias e dizendo: Maranata. Maranata. Deixa eu dizer uma coisa para você. Viver, irmãos, viver o evangelho sem expectativa de morar com Jesus, irmãos, está criando uma autoilusão dentro de você. Não, irmãos, não. Ah, pastor, eu estou aqui porque eu estou passando mais bocados. Não, irmão, eu te indico psicólogos bons que podem te ajudar. Pastor, eu estou aqui porque... Não, eu te indico pessoas que vão te ajudar. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor.
E nós temos esperança de um dia Ele vir sobre as nuvens nos buscar. Nós nos comportamos bem como cristãos que somos, porque nós queremos olhar para o Senhor e dizer: olha, tudo que nós fizemos foi doar a nossa vida por amor ao Senhor. Até quando, irmãos? Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos no seu lugar.